Então, pessoal, isso é tudo que a gente precisava de saber de if, né? If é uma das duas estruturas de decisão que nós temos. A gente ainda tem mais uma estrutura de decisão, né? Na verdade, ela nem é tanto de decisão, ela é meio de comparação também, só que ela entra na classe aí do if, mas não é tão poderosa quanto o if, né? Mas a mais utilizada é esse if. Você vê que você consegue fazer muita coisa com ele, né? Mas tem outra que se chama switch, que não é tão utilizada, mas é uma estrutura de decisão também que é válida. Então vamos estudar o switch. Criando a aula 10. Então o switch ele também verifica. Só que o switch ele não verifica se é true ou false. Ele verifica se o valor é igual. Então, um exemplo bem clássico disso aí é o seguinte. A gente tem a semana que começa no domingo e vai ter o sábado. Logo a gente tem 7 dias. Então, sendo assim, vamos fazer aqui um int dia, semana, vai ser igual de 1 a 7, sendo que 1 é domingo e 7 é sábado. Então vamos dizer que é 2, então é segunda, né? Então, como é que a gente faz aqui uma estrutura para poder imprimir pra gente? A gente vai digitar um número e ele vai dizer pra gente qual é o dia da semana. Então, para isso a gente usa o switch, que é o comando que geralmente é utilizado para isso. Então o switch ele verifica se é um dado. Se for, ele executa uma instrução. Então o switch ele tem essa estrutura aqui que eu vou digitar para você, ó. Esse aqui é o switch. Então é como se fosse o if, né? Aqui seria o if, mas aqui, no caso é switch. Então aqui dentro você coloca a variável que você vai verificar. No caso é dia da semana. E aqui a gente vai verificar os casos. E aí a gente usa essa palavra reservada case seguida de 2 pontos. Ok? E aqui, antes dos 2 pontos, a gente coloca o dado que vai ser verificado. Então, no caso, se o dia da semana for igual a 1, a gente executa alguma coisa. Então, a gente vai dizer que, no caso, que é domingo. E aí a gente tem que colocar depois um break. Esse break aqui é para parar de executar. Então, vamos ver o que isso aqui acontece. Aí, deu um erro, né? Deu um erro, esqueci de novo. É muito, porque geralmente eu programo Java, não é assim no Notepad. Aí, quando eu crio o arquivo, já vem com o nome no programa que eu uso, que é o programa mais profissional. Mas como a gente está no básico aqui, aí eu acabo esquecendo, mas tranquilo. Olha lá, não aconteceu nada. Por quê? Porque aqui, ó, ele só verificou se for igual a 1. Tanto se a gente colocar aqui como igual a 1, olha só o que vai acontecer. Vai imprimir pra gente domingo. Tá vendo? Então é como se fosse o switch, ele é como se fosse aquela verificação igual, né? É como se fosse, certo? Então o switch, então qual a diferença dele assim pro if? Ele tem menos poder assim de comparação, porque ele só verifica se o valor é igual. Só que ele é muito mais rápido do que o if. Então, quando você tiver casos assim que você tem que verificar muitas coisas, prefira utilizar o switch, né? Mas não fique aí se reservando para o switch, né? Se você precisar usar o if, usa o if, não esquenta a cabeça com pouca coisa. E aí a gente passa para o próximo comando, né? O switch é basicamente isso aqui, ó, case break
Basicamente isso. Só que agora a gente tem que verificar todos os dias da semana, né? A gente verificou domingo, agora a gente vai verificar a segunda. Aí tem que dar o break. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, na prática, o que é esse break. Aí vamos duplicar aqui para andar mais rápido. Próximo é o 3, que é terça. Aí depois passa por 4, que é a quarta. Depois vem o 5, que é a quinta. 6, sexta. E o 7, o querido sábado. Ok, pessoal. Então aqui a gente testou todos os dias da semana. Olha só. Na hora que você executar aqui, vai lá, imprimir o domingo. Se eu colocar 5, imprimir que dia? Quinta-feira. Tá, eu tô testando aqui do 1 até o 7. E se eu por acaso colocasse o 90? E aí? E aí não vai fazer nada, né? Por quê? Porque a gente não tá testando 90. Aí você fala, caramba, e agora? Se o usuário digitar um valor inválido, como é que eu falo para ele que está digitando um valor inválido? Aí a gente usa o comandozinho default no final do código. E diz assim, ó, se não for nenhum desses 7, então o valor digitado foi inválido. E aí aqui, ó, quando no default você pode ou não colocar o break. Você não é obrigado. Mas vamos padronizar e colocar, né? E aí, ó, ele vai dizer que o valor digitado foi inválido, né? Porque se não foi nenhum desses, aí vem pro default. Então se não foi de 1 até 7, então não é um dia da semana, então é um valor inválido. E agora a gente vem para a importância do break. Olha só, eu vou pegar e comentar esse break aqui. E vou colocar que meu dia da semana é igual a 3, ou seja, terça. Olha só, diferença nenhuma, né? Só imprimiu errado aqui porque a gente colocou terça como C cedilha, mas não é isso. Não aconteceu nada. Mas agora vou colocar o 1. Olha o que aconteceu. Eu coloquei o 1 e ele imprimiu domingo e segunda. Por que ele imprimiu domingo e segunda, pessoal? O que está acontecendo? Não era para ele imprimir domingo e segunda. Era para imprimir só domingo. Mas sabe por quê? Porque não tem o break. Se não tiver o break, ele entende que tanto 1 como 2 é segunda. Então o break serve para parar, né? Ou seja, se for 1, imprime domingo e pare. Se você não colocar o break, ele fala, se for 1, imprime domingo, ou então 2, ou até mesmo 2, imprime a segunda. Ou seja, se for 1 ou se for 2, imprime segunda e domingo. E aí para, que aqui está o break. Se não tivesse nenhum break, imprimia tudo. Ok? Se tiver dúvida ainda, dá umas testadinhas aí que você vai entender. E a gente vem para o último switch, porque por exemplo, a gente pode colocar mais de um case para um mesmo comando. Então, por exemplo, está aqui case 1. Deixa eu executar de novo para você ver que vai executar normal agora. Olha lá, imprimiu só domingo. Só que se eu quisesse que 0 fosse domingo também, aí eu poderia simplesmente fazer assim, ó, colocar mais de 1. Se eu quisesse que menos 1 também fosse domingo, eu vou colocar aqui, ó, 0. Ele vai imprimir domingo. Tá vendo? Qualquer um desses 3 aqui vai cair no domingo. E aí você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Ah, se ele digitar 22, também vai vir segunda-feira.
tá vendo? Então você também pode usar mais de um case para o mesmo comando. Então é por isso que você tem que usar o break no final da instrução. Porque se eu colocasse, por exemplo, o break aqui depois do case 1, aí não ia executar o resto. Ok? Então esse é o switch. Não tem muito mais o que falar dele não, pessoal. Ele é basicamente isso aqui. Tá bom? Então você vê que ele é bacaninha assim quando você vai testar um segmento quando você vai testar um segmento de dados aí, né? Mas fora isso é melhor utilizar o if. Então, até a próxima aula e a gente continua o curso.